Olá a todos que estão nos acompanhando aqui no IGR, em Georgetown, com o nosso encontro hoje. O tema da nossa interação é Guimarães Rosa e a literatura brasileira. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Ravel Hari, eu sou professora de língua portuguesa aqui no IGR há 17 anos. Temos o prazer de receber a nossa convidada especial, a professora Lisa Brasil, que é doutora em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora de português e literaturas de língua portuguesa no Colégio Pedro II. Professora Lisa, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço imenso a você, professora Ravelli, também a produtora do evento, a Buana Lima, que fez o convite para participação, a Terezinha, que trabalha também no GR, então eu queria agradecer especialmente a vocês três pela colaboração, pela parceria, pelo carinho com que conduziram o processo todo. Muito Eu preparei uma apresentação para vocês, então vou compartilhar aqui a minha tela agora para conseguir colocar o arquivo. Obrigada, é um imenso prazer em recebê-la. Obrigada. Eu vou compartilhar agora a apresentação. Você me diz se está tudo bem, se está dando para ver? Sim, está tudo bem. Muito obrigada. Bom, é um prazer conhecer todos e todas que estão assistindo essa apresentação. Eu estou imensamente feliz de poder falar do Guimarães Rosa e da relação com a literatura. E eu preparei para vocês uma fala um pouco diferente, uma fala que vocês não vão encontrar nos sites de busca, na internet, porque, na verdade, o que eu estou propondo hoje é que vocês participem junto comigo de um percurso afetivo pela obra do Guimarães Rosa, um percurso das minhas memórias, das minhas melhores memórias a respeito da obra dele, do estudo da obra dele, que eu fiz desde a escola, na mesma escola onde eu trabalho hoje como professora, e pela universidade também, pela UFRJ. Então, eu dei esse título chamado Da Rosa no Rosa, um percurso afetivo pela obra de João Guimarães Rosa, e esse Da Rosa no Rosa é, na verdade, um verso de uma letra de uma música de Caetano Veloso, que está lá no finalzinho da apresentação, então eu mostro para vocês. Diga. Não, eu gostei do título também. Muito obrigada. Essa música do Caetano Veloso é maravilhosa. E sempre, quando eu fui chamada para fazer essa participação, então sempre me veio à cabeça esse verso, assim, de imediato. Então, achei que seria apropriado colocá-lo no título. Certo. Ok. Diga. Sim, pode falar. Tem duas perguntas que você me fez, não foi? Exatamente. Sim. Ok, então eu vou ler as duas perguntas agora e durante a sua apresentação elas vão ser respondidas, certo? Exatamente. Então, a primeira pergunta é: que temas e características principais compõem a obra de João Guimarães Rosa? E por que a reinvenção inovadora da linguagem feita por ele é fundamental na literatura brasileira? Agora é a palavra para você, professora Lisa. Maravilha, muito obrigada, professora. Ao longo da minha apresentação, então, a proposta é que eu possa responder as suas duas perguntas, que foram perguntas muito importantes, fundamentais, para a gente compreender um pouquinho o Rosa e essa relação com a literatura, e, ao mesmo tempo, trabalhar também exatamente isso, né? As minhas memórias, o meu afeto pela obra do Rosa.
E esse percurso afetivo, ele começa com as minhas primeiras memórias, que também é uma intertextualidade com o livro Primeiras Histórias, que é esse livro aqui. Eu estou mostrando para vocês, vou mostrar as minhas edições, né? Então, essa é uma edição um pouco mais antiga da editora José Olímpio. Mas nesse livro, Primeiras Histórias, que é de 1962, tem um conto muito especial chamado A Terceira Margem do Rio, que é um dos contos mais luminosos dessa coletânea de contos. Luminoso é tudo aquilo que é influenciado, que é tocado pelo espírito da divindade, pelo transcendental. E eu considero esse conto um conto luminoso nesse sentido. A gente vai, ao longo da apresentação, falar um pouquinho do que é a obra do Rosa em relação a ser humano, o que nos torna humanos, né? Sim. Esse conto conta a história de um rapaz, na verdade, esse conto é narrado da perspectiva de um rapaz que rememora o momento em que o seu pai decide construir uma canoa e viver dentro dessa canoa no meio de um rio. Ele não conta por que ele está fazendo isso, ele simplesmente constrói a canoa e um belo dia ele sai de casa com ela e a mãe fica muito consternada e diz: você vai, você fica, você não volte nunca mais. E de fato ele não volta, ele vai para o rio próximo, a casa deles, e fica nessa canoa vivendo no meio desse rio. Então eu trouxe para vocês alguns trechos rápidos dos contos, das histórias que eu vou falar aqui, comentar. E esse é um dos momentos que eu mais gosto. Então o narrador, que é esse rapaz, diz: nosso pai não voltou, ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia, acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Mas o fato é que o pai realmente não volta, nunca mais. E mais para o final do conto tem um momento muito curioso, porque esse menino, ele sente que ele precisa, o pai já está ficando velho, eles vão acompanhando, ele vai, sobretudo, acompanhando o envelhecer do pai nessa canoa, ele vai vendo o pai ficar mais velho. E num certo momento ele chega até a beira do rio, né? Ele levava comida para o pai. A irmã, quando se casa, quando tem filho, leva o filho ali para a beira do rio para o pai ver, né? O avô. Então tem uma relação da beira, da margem do rio, com essa terceira margem que o pai cria, que na verdade está no meio do rio. E num certo momento esse narrador diz ao pai que ele vai tomar o lugar do pai, que agora o pai pode descansar, ele pode voltar para a margem, que ele vai ficar. E o pai aceita a proposta. E no que o pai aceita a proposta, ele fica absolutamente tenso, porque ele não esperava essa reação, e ele foge. E aí ele foge e ele fica, no final do conto, ele fica se perguntando, né, o que terá acontecido, que ele foge, ele não volta mais. Então é uma história muito curiosa e que virou tema de uma canção de Milton Nascimento e Caetano Veloso. E aí é um encontro luminoso, porque essa canção se chama Terceira Margem do Rio. Ela está no disco Chai, de 1990, do Milton, e no Circulador, de 91, do Caetano. E eu trouxe para vocês um trechinho de um vídeo que está no YouTube, então se depois vocês quiserem assistir ele completo, é super válido, porque ele é maravilhoso. E eu vou colocar rapidamente para vocês um trechinho desse vídeo. Vocês conseguem ouvir? Consigo, mas é um pouco baixo. Baixo, né? Eu vou tentar aumentar então. Vamos ver se assim fica melhor. Opa. Casa da palavra,
asa parada agora, casa da palavra, da palavra, na hora clara, nosso Pai. Hora da palavra, quando não se diz nada fora da palavra, quando mais dentro aflora, hora da palavra, rio, pau e nome, nosso Pai, é nosso Pai. Hora da palavra, isso, cara. Hora da palavra, quando não se diz nada fora da... porque tem... É uma hora que vai para cima da... Duas vezes subi fora da hora. Ah, tão bonito. Que bom nome nosso Pai. Para mim, bonito. Para mim, bonito. Manuel Bandeira escreveu uma carta para o Guimarães Rosa dizendo assim: finalmente li o Grande Sertão Veredas, achei muito bonito. E, embora tivesse me dito que você tinha inventado uma língua, o que tinha me entristecido, na verdade, o que eu encontrei ali foi a melhor língua portuguesa, e não uma língua inventada. Agora, só uma coisa me decepcionou e eu não entendo. Por que você não manteve Diadorim homem até o fim? É uma carta maravilhosa, né? Essa carta do Manuel Bandeira é a voz da poesia brasileira. Tudo bem, professora Ravelli? Deu para ouvir agora? Tudo bem, deu. É muito interessante. Eu gostei muito. Muito lindo, né? É um encontro maravilhoso. E eu deixei esse trechinho sobre a carta que o Manuel Bandeira, que é um poeta brasileiro, também do século XX, escreve ao Rosa, porque nesse percurso afetivo que eu montei para vocês, então eu falei desse conto, Terceira Margem do Rio, né? Eu tive contato com esse conto do Rosa ainda na escola, ainda no Colégio Pedro II, onde eu trabalho hoje, e foi muito chocante para mim ler esse conto tão nova, com tanta densidade, com tanta intensidade que tem ali, e me marcou profundamente. Depois eu fui rever esse conto na faculdade, mas também na faculdade eu entrei em contato com outras obras do Rosa, de modo mais integral e mais profundo, né? Então, eu destaquei aqui 3 obras dele, que é Sagarana, de 46, Corpo de Baile, de 56, e O Grande Sertão Veredas, de 56. E é claro que tem outras histórias, outros contos que eu fui entrando em contato também, e um deles eu vou apresentar mais para frente. Alguns deles eu vou apresentar mais para frente, mas esses 3 me marcaram muito, e o Rosa não foi um autor de muitos livros, de uma vasta publicação. Então, na verdade, ele tem cerca de 8 livros grandes, tem alguns póstumos que foram feitos após a morte dele, mas não foi um autor que publicou tanto. Isso é muito curioso, porque hoje em dia a gente tem uma questão de quantidade, né? Às vezes, Certo. Enfim, ele não foi um autor de grande quantidade, mas muita qualidade no que ele escreveu. E o Caetano Veloso fala dessa carta sobre o Grande Sertão, e o Grande Sertão é a obra mais conhecida do Rosa, sem dúvida alguma, Grande Sertão Veredas, que conta a história de um ex-jagunço, um homem que trabalhava, né, no sertão, na jagunçaria, e ele conta, já mais velho, ele conta a sua história, ele rememora a sua história para um jovem, que parece ser um jovem citadino, né? Aí tem várias questões ligadas a esse interlocutor, né, do Riobaldo, que é o personagem principal,
Parece ser um homem jovem e da cidade, que estuda. Vai dar para a gente ver um pouquinho nesse trecho inicial. O que é muito curioso, porque o Rosa sempre faz na sua obra esse contato de opostos, né? Os opostos não como contraditórios, mas como complementares. Então, tem sempre essa figura da pessoa que estuda, que é um intelectual, acadêmico, e dessa pessoa que vive a experiência cotidiana e alcança conhecimento e sabedoria através dela, né? Uhum. Então, no Grande Sertão, isso está estabelecido já no primeiro plano da narrativa. E, ao longo das suas memórias, ele vai contando a história com Diadorim. Diadorim era do mesmo bando em que ele trabalhava, e que depois ele se torna o cabeça desse bando, como jagunço. E Diadorim tem esse nome andrógeno, porque, na verdade, era uma mulher, né? Ele só vai descobrir que, na verdade, não era um homem, porque mulheres não poderiam pertencer a esse espaço, que era um espaço dominado por homens, um espaço masculino. Mas ela é uma espécie de Joana d'Arc, então ela se traveste de homem porque ela era filha, né, de um importante jagunço. Então ela queria participar disso, queria fazer jus à morte do pai, então ela se traveste de homem, fica no meio deles, mas quando ela morre, e aí eles vão fazer, né, vão cuidar do corpo, aí ele descobre que ela era mulher. Yeah. E ele entende o afeto que ele sentia por ela, porque então ele ficava meio desconcertado, né, desse afeto homossexual, homoerótico de dois homens. Então ele entende que ela era mulher, e aí, enfim, o Rosa dá um final, enfim, diferente para essa história, né? E por isso que o Manuel Bandeira fala: por que você não manteve Diadorim homem até o fim, né? Que aí seria de fato uma relação homoerótica, homoafetiva. Mas o Rosa muda um pouco esse viés. De todo modo, eu trouxe para vocês o início dessa narrativa. Eu tenho aqui uma edição que, na verdade, foi uma edição comemorativa. Então, traz na capa, uma capa facsimilar, né, o modo como ele escreveu essa primeira página, né, do romance. E é um romance que já começa de uma forma assim, muito marcante. Então, eu vou ler para vocês. Eu trouxe aqui o iniciozinho e a gente... dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser se viu, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar, mesmo que por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão, determinaram, era o demo. Povo prascóvio, mataram. Dono dele, nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi, não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Então, já dá para ver que a linguagem do Rosa é uma coisa bastante diferente, né? O Rosa mistura muitos registros na sua escrita, registros da oralidade, registros formais, registros de diversas línguas. Ele vai fazendo composições e recomposições, né, de vocábulos. E esse vocábulo é muito curioso, nonada, porque nonada quer dizer ninharia, coisa pequena. Então ele começa a história como se fosse, isso aqui é coisa pouca. Mas ao mesmo tempo, nonada, se a gente decompor, né, vira uma expressão, no nada. E é exatamente assim que essa narrativa começa, nesse nada, que na verdade é por onde corre o fluxo da poesia. Né? A poesia ela tem uma força negativa, não negativa no sentido de positivo ou negativo, bom ou ruim, mas negativa no sentido de ser um fluxo que corre por toda a realidade. E que precisa desse nada para que ela possa se realizar. Né? A criação vem do nada desse nada, não do nada ao acaso, porque é um trabalho linguístico que está sendo feito, mas do nada como esse fluxo vital que precisa existir para que algo tome forma. Então, é muito curioso
que essa obra comece dessa forma. E aí dá para ver que, quando ele diz, né, o Senhor ri certas risadas, que esse interlocutor, a princípio, é alguém que está ali, um jovem que está ali ouvindo, né? Como às vezes os jovens ouvem as histórias dos mais velhos, como algo meio distante, né? Parece uma brincadeira. Daqui talvez a palavra mais difícil seja prascóvio, né? Prascóvio é ignorante, o Rosa cria como se fosse uma ideia de povo ignorante, mataram o bezerro porque parecia o demo, né? Todo mundo disse que era o demo, então era o demo e mataram. Então, é por aí. Mas eu trouxe também o registro final, então eu quis trazer um pouquinho do início, um pouquinho do final, porque a travessia é vocês que vão fazer na obra. Mas só para a gente poder ligar as duas pontas, o início e o fim da obra. E essa palavra que começa, que é a primeira palavra, é muito bonito porque aqui nessa edição dá para ver que essa não era a palavra inicial, que na verdade ele tinha pensado em doidadas, tipo, coisa doida, coisa maluca, tô falando aqui besteira. E depois é que ele escreve essa palavra nonada. Essa palavra retorna ao final. E aí retorna já com um pouco mais esse sentido do nada como fluxo vital, porque ela aparece próximo de outra palavra que é muito importante na obra do Rosa, que é travessia. Então, o romance termina assim. Cerro. O Senhor vê. Contei tudo. Agora estou aqui quase barranqueiro. Para a velhice vou com ordem e trabalho. Sei de mim? Cumpro. O Rio de São Francisco, que de tão grande se comparece, parece a um pau grosso em pé enorme. Amável, o Senhor me ouviu. Minha ideia confirmou que o diabo não existe, pois não? O Senhor é um homem soberano, circunspecto. Amigos somos. No nada. O diabo não há, é o que eu digo, se for. Existe, é homem humano. Travessia. Então, encerro por aqui as minhas memórias, acabei a narrativa. Dá para ver também que ele fala já aqui de novo, o Senhor é um homem soberano, circunspecto, ou seja, provavelmente alguém que estuda, que é da academia, né? Um intelectual. E, na verdade, ele usa esse interlocutor como uma forma de tentar justificar para si mesmo que o diabo não existe, que o demo não existe, porque ele fica, no meio da narrativa, ele fica com medo de ter estabelecido um pacto com o diabo, né? Ao modo do Goethe, então a mesma ideia, assim, então ele fica com esse medo e ele precisa justificar que isso não aconteceu, e o que aconteceu depois, que ele não vendeu a alma dele, e o que aconteceu depois foram merecimentos, foram acontecimentos da vida humana, foi o tornar-se humano, atravessar a existência, né? Então, por isso que ele reforça, o diabo não há, existe a homem humano, travessia. Então, o que esse romance traz para a gente, aí já entrando na sua pergunta também, é que a travessia humana ela é uma autoplasmação poética. O que é poesia? Poesia vem do verbo poieo, no grego, que quer dizer plasmar, criar, produzir, dar forma. Então, a gente pode pensar que esse produzir, esse plasmar, não é só a obra literária em si, né? A obra de arte, mas é o próprio humano se fazendo humano, se tornando humano. Nós não nascemos humanos, nós nascemos na espécie Homo sapiens, mas pertencer à espécie não nos dá... nascer na espécie não nos dá o pertencimento a ela. Pertencer à humanidade é uma conquista interna, né? Interna, né, de cada um, e externa, coletiva. Então, isso é um aprendizado que a obra do Rosa nos traz, muito profundo e que se repete, né, na obra dele, em outros livros. Essa autoplasmação, o homem se fazendo humano, o homem se fazendo humano, né? Homem como gênero, como espécie. Perdão, não como gênero, mas como espécie, né? Homem, mulheres, crianças, mais velhos, todos se fazendo humanos. Então, é isso que a gente vê no Grande Sertão, e é isso que a gente vai ver também em Sagarana, que é uma das primeiras obras do Rosa, de 46. E eu destaquei para vocês 2 contos, que é o Burrinho Pedrez e São Marcos. E no Burrinho Pedrez a gente vai ver o mesmo aprendizado aplicado à natureza. Então, portanto, o que a natureza nos mostra, o que a natureza nos ensina,
de como viver, de como existir, de como se fazer humano. É isso que é curioso. O livro é esse aqui. Bom, estou mostrando então as minhas edições, como eu disse. É um livro que reúne alguns contos importantíssimos do Rosa, da obra do Rosa. E nesse conto, a história é de um burrinho já velho, ninguém dava muito por ele, assim, um burrinho já meio decrépito, como ele diz. Esse burrinho está ali pastando no início da narrativa, então é isso, já estava um burrinho assim meio colocado de lado. Só que esse burrinho vai participar de uma travessia de uma boiada. Vão levar uma boiada de um lugar a outro, no meio do sertão, e esse burrinho é um dos que participa dessa travessia, porque tem alguém montado nele, né? Um boiadeiro que vai ajudar nesse aboio. E o que acontece é que é um mês de chuvas e eles passam por uma forte enchente. E essa enchente do rio, eles têm que passar pelo rio, essa enchente mata quase toda a boiada e boiadeiros. E só sobrevive o burrinho, aquele burrinho decrépito do início da narrativa, junto com a pessoa que estava com ele, né? Ele consegue salvar ainda. Então, é muito, muito curioso, porque, na verdade, o enredo logicamente, lendo o conto, o que a gente concluiria é que esse burrinho não vale de nada, ele seria o primeiro a morrer, porque ele já estava tão velho, já estava tão aos pedaços quase, que ele seria o primeiro a morrer. E, na verdade, é justamente ele que sobrevive e ainda faz com que outros sobrevivam. Então, o enredo lógico não vale muita coisa. É isso que o Rosa está mostrando para a gente. A história, a gente está sempre querendo a história, né? A história, o conteúdo. Mas, na verdade, o que a gente precisa, talvez, entender, compreender, aprender na literatura é menos a história do que a forma e o seu aprendizado. Então, na verdade, o enredo lógico ele vira uma trama simbólica, como eu coloquei aí. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, o conto começa assim. Era um burrinho pedrez, miúdo e resignado, vindo de passatempo. Os nomes na obra do Rosa são sempre muito importantes, né? Passatempo, o burro está ali passando tempo, né? Já está no final da existência. Conceição do Cerro, ou não sei onde no sertão, chamava-se 7 de Ouros. 7 é um número bem cabalístico, né? 7 é um número que reúne a materialidade da Terra e a trindade celestial, né? Então, 7 reúne tudo, a totalidade, e 7 de ouros. Então, esse burrinho vale ouro. E já fora tão bom como o outro não existiu e nem pode haver igual. Mas já fora, né? O verbo está no passado. Agora, porém, estava idoso, muito idoso, tanto que nem seria preciso abaixar-lhe a maxila teimosa para espiar os cantos dos dentes. Era decrépito mesmo à distância, ou seja, já se via de imediato que ele era um burrinho idoso, né? Só que aí, o que acontece? Mas nada disso vale fala. Isso já está um pouquinho mais, né? Depois do início, já está na segunda, terceira página. Mas nada disso, nenhuma descrição física do burrinho vale fala. Porque a história de um burrinho, como a história de um homem grande, é bem dada no resumo de um só dia de sua vida. E a existência de 7 de Ouros cresceu toda em algumas horas. 6 da manhã, meia-noite, nos meados do mês de janeiro, de um ano de grandes chuvas, no Vale do Rio das Velhas, no centro de Minas Gerais. E aí está a história com a história ficcionalmente construída, e a história com H e I, né? Realmente vivida do ser humano. Então, o que esse burrinho metaforiza que é um aprendizado e que vale para esse homem grande, né? Então, o que acontece com essa trama simbólica, né? O enredo lógico, ou seja, a história em si, vale menos do que a simbologia da história. O que é o símbolo? O símbolo na Grécia Antiga vem de símbolos, a palavra. Ela era uma plaquinha que dois amigos, por exemplo, trocavam, e quando um precisava viajar, eles quebravam essa plaquinha, e um ficava com uma metade e outro com outra.
e como não existia, bom, FaceTime, não existia chamada de vídeo, nada disso. Portanto, quando ele retornava anos depois, né, se retornasse, ou o filho, ou a filha, enfim, alguém, né, da geração, entregava essa plaquinha e essa plaquinha voltava a se unir. Então, aquela pessoa sabia que aquele homem, aquela mulher era a pessoa que ele tinha conhecido, era o seu grande amigo ou alguém da família. Portanto, esse símbolo era algo que representava o que é arremessado no mundo, mas que permanece atado à sua origem. E, portanto, o símbolo ele sempre tem essa função de nos lembrar da nossa origem, fazer com que o que é seja o que parece retorne a ser o que é, né? Então, unir, reunir. E essa trama simbólica, especialmente do burrinho pedrez, revela que a vitalidade interna suplanta a decrepitude externa, porque aquele burrinho que fisicamente parecia muito velho, já não servia para nada, é justamente o burrinho que reservava a sua energia interna para momentos de necessidade. É isso que a gente percebe. Que é algo que acontece muitas vezes com os nossos mais velhos, né? São pessoas que já têm muita experiência, têm uma bagagem interna grande e usa quando precisa, né? Então, é isso que esse burrinho nos mostra, a existência. Por isso, a existência se dá, às vezes, em um só dia. A gente pode resumir um só dia, um dia que você tenha valido, que você tenha conseguido fazer cumprir a grande missão da sua vida, do porquê que você está aqui, né? Então, esse burrinho fez isso no dia da enchente. Ele mostrou que todo aquele reservatório interno de energia, de experiência que ele tinha acumulado ao longo de sua vida, era justamente o que podia salvar não só a sua vida, mas o de outra pessoa também, né? Portanto, essa vitalidade interna, ela é mais importante do que o que a aparência mostra. Com certeza. Né? E é lindo que seja dado pela metáfora de um burrinho, né? Um burrinho que ainda tem esse nome e essa doçura do diminutivo, né? É um burrinho, que não é só por ser pequeno, mas também tem essa coisa de ser, né, carinhosa, enfim. Então é muito curioso. Essa história é bem profunda mesmo. Sim, muito profunda. E aí vem um outro aspecto também. Eu falei que a gente está sempre preocupado em ver o conteúdo, né, da história, a gente quer saber como termina nessas coisas. E, na verdade, o que o Rosa está mostrando para a gente é que o que vale é o aprendizado que a gente tira de uma obra literária. Ela precisa valer para a existência humana de alguma forma. Ela precisa nos ajudar a sermos pessoas melhores, a que possamos chegar a existir, como a gente vai ver. Mas também a forma, porque, na verdade, o que faz a literatura, o que faz a poesia, é a forma com que a gente apresenta a mensagem, porque a mensagem, no final das contas, é sempre a mesma. A gente tem meia dúzia de temas que estão sempre sendo trazidos à tona, e o que importa é a forma dessa mensagem, como eles são escritos, porque é isso que vai determinar tanto o estilo de um autor, quanto a força do impacto, né, do espanto que essa obra nos causa, e aí sim pode mobilizar alguma coisa interna. O Rosa compõe sinfonias, uma sinfonia harmônica que produz prosoemas melódicos. Prosoemas é quando nós temos poemas incrustados numa narrativa em prosa. Então, o Rosa, ele faz, na verdade, poemas em prosa. E isso é muito curioso, porque já se discutiu muito a respeito da diferença entre prosa e verso, né? E o Rosa mostrou que, na verdade, o que é constituinte do verso também pode existir na prosa. E isso se mostra especialmente através do ritmo. Então, nesse conto, tem 2 momentos, eu tirei para vocês, em que o Rosa... são momentos em que está acontecendo esse movimento da boiada, eles estão transitando, fazendo a travessia no sertão, e ele cria ritmos diferentes para mostrar momentos diferentes dessa caminhada. Olha que coisa rica e que coisa absolutamente literária, própria da literatura, fazer esse movimento com a escrita.
levar a escrita ao seu mais alto grau de expressão poética. Então, eu vou ler para vocês de acordo com o ritmo. Um que é pentassilábico, ou seja, formado por 5 sílabas poéticas, e o outro que é trissilábico, formado por 3 sílabas poéticas. E vocês vão ver como é que eles estão criando. Ele está criando uma sinfonia harmônica com elementos da natureza. Portanto, não é que você precisa saber o que é estrelos, combucos, cubetos, lobunos, lombardos. Não é isso. Não se trata de saber o significado dessas palavras. Você até pode saber. Isso vai enriquecer a sua leitura. Mas aqui o que importa é o ritmo. Ou seja, é o modo como essa palavra está sendo colocada perto das outras. E a entonação, a modulação que ela cria com essas outras palavras. Então, eu vou ler para vocês essas barrinhas, na verdade, fui eu que fiz. Essas barrinhas não existem no texto original, mas eu fiz só para criar visualmente a ideia do ritmo pentassilábico e do ritmo trissilábico, como se fossem versos, justamente. As barrinhas é como se fossem versos. Bem simples mesmo, obrigada. Imagina. Então, eu vou fazer a leitura agora do ritmo pentassilábico. Galhudos, gaiolos, estrelos, espaços, combucos, cubetos, lobunos, lompardos, caldeiros, cambraias, chamurros, churriados, corombos, cornetos, bocalvos, borralhos, chumbados, chitados, vareios, silveiros e os tocos da testa do mocho machado e as armas antigas do boi cornalão. Legal, muito interessante. Não é? Dá para ver? Acho que dá para perceber assim, né? Como está sendo criado com certeza. o ritmo. E olha a diferença para o segundo movimento. Ok. Boi bem bravo, bate baixo, bota braba, boi berrando, dança doido, dá de burro, dá de dentro, dá direito, vem, vai, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. Ótimo. É incrível, não é? Percebi a diferença entre os dois mesmo. É incrível. Olha que riqueza quando a gente percebe o que está sendo colocado ali, o que está sendo musicalmente colocado. Uhum. E é legal porque música vem de musa. As musas eram as grandes dançarinas. Das musas vem a música e vem a poesia. Então, as musas eram as dançarinas, eram as grandes mestras da Grécia arcaica. E elas são filhas de Mnemosine, que é a memória. E quase todas as histórias do Rosa são de narradores, narradores que contam a sua história, ou seja, rememoram ou recordam. Recordar também é legal porque tem esse cor no meio da palavra que vai dar, em língua portuguesa, a palavra coração. Por isso, toda vez que você recorda ou que você sabe de cor alguma coisa, você não sabe por aqui, você sabe por aqui, você sabe pelo coração. Não tem como recordar ou saber de cor algo que não passou pelo coração, que não está guardado no coração. E tem um poeta brasileiro contemporâneo que diz: guardar, em cofre não se guarda coisa alguma, em cofre perde-se a coisa vista. Né? Guardar é o que está vivo, é o que está sendo disponibilizado para ser recordado. Eu trouxe um outro conto, um último conto dessa sagarana, e aí o nome do livro é maravilhoso também, é uma composição. Saga vem de uma origem indo-europeia, saga quer dizer saga como algo que se faz, como algo que vai além. Irana é do tupi, e quer dizer a moda de, portanto, sagarana é como se fosse a moda de saga, ou seja, do que vai além. E o burrinho, ele vai além da sua decrepitude física, né? Aqui em São Marcos também. São Marcos é uma história muito curiosa, eu adoro essa história. É a história de um homem que não acreditava em feiticeiros, mas vivia cheio de superstições. Não acreditava em feitiço, mas vivia cheio de superstições. E ele tinha um bosque perto da casa dele, ele adorava ir a esse bosque. Ele era realmente um homem intimizado com a natureza daquele bosque, mas toda vez que ele passava por ali,
ele passava pela Cafua do Mangolô. O Mangolô era um preto velho, que todo mundo dizia que era feiticeiro, e ele, portanto, sabendo disso, zombava, toda vez zombava, sacaneava, sabe, falava mal, batia, tropeçava em alguma coisa, esbarrava, enfim, do Mangolô. E aí é muito curioso, porque ele vai contar uma história para gente, do que aconteceu, e essa história, novamente, tem também esse distanciamento, né? O rememorar, o recordar, faz com que você recorde, rememore de um outro momento da sua vida. Então, quando você lembra o que você aconteceu em outro momento da sua vida, já tem aí um distanciamento, que se espera que seja um distanciamento amadurecido. Por quê? Porque é esse amadurecimento que faz com que você reviva poeticamente o que aconteceu, no caso da obra do Rosa. Então, todos os narradores revivem poeticamente o que eles viveram, porque existe um distanciamento amadurecido, ou seja, uma autocrítica, uma autoirrisão, rir de si mesmo. Então, esse narrador começa assim: naquele tempo eu morava no Calango Frito e não acreditava em feiticeiros. Só que aí ele vai dizer um monte de mandinga, um monte de coisas que ele fazia, e depois ele diz: é só hoje é que realizo que eu era, assim, o pior de todos. Ou seja, ele está fazendo a crítica de si mesmo, né? Dizia que não acreditava, mas fazia as simpatias. Então, o dizer e o fazer estavam dissociados, né? E ele diz ainda mais: e eu abusava todos os domingos, porque para ir domingar no Mato das Três Águas, que era esse lugar, esse bosque onde ele gostava de ir, o melhor atalho renteava o terreirinho de frente da Cafua do Mangolô, de quem eu zombava já por prática. Com isso, eu me crescia, mais mandando. Ou seja, né, eu insuflava o meu ego. E o preto até que se ria, acho que achando mesmo graça de mim. E é curioso porque o Mangolô se chama, na verdade, João Mangolô. Mangolô, Angolô, ou seja, de Angola, né? Angolô. Tem essa reflexão aqui, Angolô, e João. E a gente está falando de um escritor chamado João Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. E o Mangolô, o que ele vai fazer? Ele um dia vai dar uma lição nesse narrador. Ele decide cegar, fazer um feitiço para cegar esse narrador. Então, ele estava a caminho do Bosque das Três Águas e o Mangolô faz um feitiço para tirar a visão dele. Então, como é que isso acontece? Esse é o momento da narrativa em que isso acontece. Ele diz: paz. Olha que curioso, paz. Tá tudo certo. Tá tudo maravilhoso. É justamente no momento em que tudo está alinhado, lindo, maravilhoso. E pois foi aí que a coisa se deu. E foi de repente, como uma pancada preta, vertiginosa, mas batendo de grau em grau. Um ponto, um grão, um besouro, um anu, um urubu, um golpe de noite, e escureceu tudo. Ou seja, ele vai escurecendo também as imagens, né? Um ponto, um grão, um besouro, um anu, um urubu, à noite. Fecha tudo. Vamos. Os primeiros passos são os piores. Mãos esticadas para frente, um escudo e reconhecimento. Não, pé por si. Um cipó me dá no rosto com mão de homem. Pulo para trás, pulso o murro no vácuo. Caio de nariz na serrapilheira. Limpo-me das folhinhas secas. Para quê? Rio-me de mim. Olha aí o distanciamento amadurecido, né? Essa autoirrisão. Rio-me de mim. Sigo, pé por si. A folhagem vai se espessando. Há, de repente, o gorjeio de um bicudo. Meus olhos o ouvem. Porque agora toda a atenção dele vai para os ouvidos. Ele já não está mais com a visão, aqui está tudo negro, mas aqui está tudo muito aberto. E eu acabei de mostrar para vocês que o Rosa cria uma sinfonia harmônica. E essa sinfonia harmônica compõe prosoemas melódicos. Nessa obra é um dos momentos em que isso mais acontece na obra do Rosa. E tem trechos lindos, verdadeiros poemas, que podem ou não estar ritmicamente colocados, mas que certamente estão belamente construídos. É isso que eu quis mostrar para vocês com esse movimento aqui, desses dois trechos.
Olha só que lindo que ele diz, né? Esse homem está só ouvindo, né? Nesse momento aqui ele ainda está vendo também. Nesse momento é um pouquinho anterior a ficar tudo negro. Mas ele, depois, quando ele fica cego, ele fica ouvindo. E as mesmas imagens que ele via, ele sente pelos ouvidos depois. Então, na verdade, essa intimidade com a natureza, que se manifesta na poeticidade da linguagem, vai permanecer antes da cegueira e após a cegueira. Então ele diz: os bambus, belos como o mar suspenso, ondulado e parado, lindos até nas folhas lanceoladas, nas espiguetas peludas, nas oblongas glumas, muito, muito poéticos e asiáticos, rumorejantes aos voos do vento. Olha que lindo esse trecho, né? Um prosoema, oblongas, glumas, né? Oblongas e alongadas. Glumas é uma parte mais externa da planta, então ele vai criando imagens e imagens sonoras também, porque oblongas, glumas, né? Cria um movimento na boca diferente. E depois tudo aqui manda pecar e peca, desde a cigana do mato e a mucuna, cipós libidinosos, de flores poliandras, ou seja, de muitos homens, até os cogumelos cinzentos de aspirações muito terrenas e a erótica catuaba, cujas folhas, por mais amarrotadas que sejam, sempre voltam bruscas a se retesar. Então ele cria, esse homem é tão intimizado com a natureza que ele cria até um movimento erótico, ele vê nessa natureza um movimento erótico, né? E erótico aí não quer dizer necessariamente sexual, é erótico no sentido do eros cosmogônico, essa força de união, de amor, que movimenta tudo em direção ao outro, né? Que junta, que funde. Então, esse erotismo está muito presente na obra do Rosa, tanto aqui nesse conto, quanto em Corpo de Baile. E aí, reparem também que o movimento vai ficando, uma vez que ele perde a visão e ele fica mais ligado à audição, isso agora vai passando também a se tornar um movimento rítmico, como estava lá no Burrinho Pedrez. Vamos! Cheiro de musgo, cheiro de humus, cheiro de água podre, um largo sem obstáculos, lama no chão, pés no fofo. Então, tem o movimento tátil, tem o sentido, né? Toda a conjunção dos sentidos, o tato, o olfato, né? Então, ele vai começar a apurar os sentidos, mas, sobretudo, a audição. De novo, as árvores, o reco-reco de um roedor qualquer. Estou indo muito ligeiro. Um canto arapongado desconhecido. Cai de muito alto, pesado a prumo, de metal. Canso-me. Vou. Pé por pé, pé por si, pé por pé, pé por si, pé por pé, é por si, pé por pé, pé por si. Então ele começa a criar esse próprio canto arapongado, né? Que é de um canto de ave, um canto muito fino, muito comprido, né? Que dura muito tempo. Esse mesmo canto começa a ser reproduzido na narrativa, começa a ser criado na narrativa para a gente ouvi-lo também. E aí as palavras vão se dissociando, reassociando, daí tem palavras diferentes, palavras que parecem de uma língua própria, do P, né? Vai tudo se reassociando para dar a ouvir esse canto arapongado. Então, a poeticidade da linguagem desfaz o feitiço e refaz o homem. Esse homem, tão intimizado com a natureza, num certo momento, ele consegue, criando todo esse movimento poético com a natureza, ele consegue voltar a ver. Ele recobra a visão. E ele sai do bosque inteiro, são e salvo. E quando ele sai do bosque, e aí é o choque, né, do feitiço da magia com o feitiço da linguagem, por isso que esse Mangolô é João Mangolô, porque tem ali os dois feitiços, né? E o feitiço da poesia acaba, de alguma forma, suplantando o feitiço material, digamos assim. Esse homem já não é o mesmo homem que entrou no bosque. Então, de alguma forma, também o feitiço do Mangolô serviu para ajudar esse homem a se metamorfosear. E ele vai falar com o Mangolô, na verdade ele quer brigar e tal, o Mangolô fica com medo dele, porque vai bater nele, nananã, e aí ele diz, olha, Mangolô, em todo caso, mais serve não termos briga, guarda a pelega, pronto. Daí ele para de infernizar a vida do Mangolô.
porque ele já é outro homem. E agora, rememorando esse evento, ele já é outro homem ainda. Né? Então, as camadas da obra do Rosa, dos narradores, da narrativa, né? Por fim, mostrar aqui para vocês o Corpo de Baile. Eu tenho também uma edição comemorativa em 2 volumes que tentou refazer o movimento original dessa obra, que realmente foi dividido em 2 volumes. É um conjunto de 7 novelas. Então, Campo Geral, Uma História de Amor, A História de Lélio Lina, O Recado do Morro, Lão Dalalão, Cara de Bronze e Buriti. E eu separei aqui 4 aspectos, como você me pediu, né? Temas e características da obra do Rosa. Eu tenho falado alguns deles, mas sobre essa obra a gente poderia destacar 4 aspectos. O livro ele tem uma estrutura arquitetônica, não é só cada novela que tem uma construção de começo, meio e fim bem delineada, mas o próprio livro, porque você tem um conto com uma história e o conto seguinte, ele pensa aquela história, ele faz a metaficção, ou seja, ficção e metaficção, o refletir, pensar sobre a ficção. Então, toda a obra é estruturada assim, ficção e metaficção, o que faz essa junção da razão e da emoção ao longo da obra. A gente é convidado a fundir essas 2 coisas que parecem opostas, né? A gente considera como opostas, que na verdade são complementares. Uhum. O corpo de baile, essa expressão linda, maravilhosa, o corpo de baile é a dança orgíaca da vida. O Rosa usava o verbo dançar com S, porque ele dizia que o C cedilha prendia a palavra e que o S era uma consoante mais dançante. Então, ele se recusava a escrever dança com C cedilha. Ele colocava dança com S. Então, o corpo de baile é a dança orgíaca da vida. Nessa obra, todos os contos, de alguma forma, mostram essa intimização com a natureza que a gente viu no conto de São Marcos, e mostram a natureza no seu esplendor orgíaco, erótico, desse movimento amoroso que a natureza faz de fundir, de juntar tudo e tudo, e todos os seres. Então, daí, corpo de baile, Rosa vai trazer essa imagem da dança, de um movimento, do fluxo da poesia e do fluxo da vida, do devir. Então, o amor é um tema muito importante na obra do Rosa. Ele chega a dizer isso, o amor é que é o destino verdadeiro. Isso está em Buriti, que é uma das novelas dessa obra. Novela fica entre o conto e o romance, né? Porque ela é um pouquinho maior que o conto e um pouquinho menor que o romance, mas tem a mesma estrutura dos 2. E o amor não é só o amor entre um casal, o que ele quer dizer aqui é do amor como movimento de autoconhecimento, do seu próprio crescimento físico, energético, emocional, espiritual, racional, e do outro. Então, o amor como esse movimento, essa força, essa ação de vontade, esse baile, essa dança em prol da harmonia dos contrários, da consonância do que é dissonante na vida, dentro e fora de nós. E a escrita do Rosa é uma escrita que está sob o signo, sobre o símbolo da alegria. Tem um trecho que eu amo, que eu sempre comento com os meus alunos, que está em Campo Geral, que é a história de uma família de interior, e tem vários irmãos, mas 2 em especial, que é o Dito e o Miguelim. O Dito é o irmão mais velho, o Miguelim é mais novo, e o Dito está prestes a morrer. Ele vai morrer criança, jovem, porque não conseguem levar ele para o hospital a tempo, então ele vai morrer. E o Miguelim vai conversar com ele, vai se despedir, e o Dito diz para o Miguelim: Miguelim, eu vou te dizer agorinha mesmo que eu descobri. É que a gente deve de poder ficar mais alegre por dentro. Oh. E essa é a criança que está para morrer, que diz isso. Portanto, não é uma alegria, não é a alegria de um sentimento que nós sentimos quando está tudo bem. Quando está tudo bem, sentir-se alegre é fácil, né? É algo natural. A questão é sentir-se alegre, é sentir-se grato, é sentir-se... é aceitar o movimento da vida
quando algo não está bem, quando algo não é favorável a ela, a essa alegria existir. Ser aí que vem... contente. Sim. É exatamente aí que está o movimento da alegria, essa alegria mais profunda, né? É claro que o Miguelinho, como criança, ele não entende isso na hora, ele sai chorando, começa a chorar, tem que tirar ele de lá da cena, mas o Rosa, a todo momento, está falando dessa alegria profunda, uma verdadeira alegria. E eu trouxe para vocês, então, um pouquinho também, um outro conto, ainda desse livro, Primeiras Histórias, mas é um conto que eu gosto muito, que se chama O Espelho. E esse conto, O Espelho, ele é um conto medial na obra. Começa com as margens da alegria, e termina com os cimos, topo, né? Mas esse conto, O Espelho, e aí para mostrar também como Rosa arquiteta o livro é todo arquitetado, tem um número X de contos, e esse O Espelho fica bem no meio. Por que fica no meio? Porque vai contar a história de alguém que vai falar sobre a sua relação transcendental com o que ele vê ou não vê no espelho, ou seja, com a sua própria identidade. E o conto começa assim: se quer seguir-me, narro-lhe, não uma aventura, não conteúdo, mas experiência. Aqui me induziram alternadamente séries de raciocínios e intuições, as duas coisas juntas, os dois movimentos juntos, razão e emoção. Tomou-me tempo, desânimos, esforços, dela me prezo sem vangloriar-me. Surpreendo-me, porém, um tanto à parte de todos, penetrando o conhecimento que os outros ainda ignoram. O Senhor, por exemplo, que sabe e estuda, é o mesmo movimento de interlocução do Grande Sertão Veredas. Suponho nem tenha ideia do que seja, na verdade, um espelho. Demais, de certo, das noções de física com que se familiarizou, as leis de ótica, né? Então, uma pessoa estudada vai saber disso. Reporto-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Daí porque eu acho que a obra do Rosa, de alguma forma, é o que nos atenta, nos chama atenção para esse milagre. No final, portanto, a história, não tem nem como resumir a história desse conto, porque se eu for falar da história, é só uma relação com o espelho, né? Um narrador falando dessa relação com o espelho. Agora, a forma e a profundidade dessa narrativa, enquanto aprendizado para o humano, é que é importante. E aí, no final, esse mesmo narrador, que começou dizendo que ia contar essa experiência transcendental, fala: devia ou não devia contar-lhe por motivos de talvez? Do que digo, descubro, deduzo, será assim? Apalpo evidente? Três busco. Será este nosso desengonço imundo, o plano, intersecção de planos, onde se completam de fazer as almas? Se sim, a vida consiste em experiência extrema e séria, sua técnica, ou pelo menos parte, exigindo consciente alijamento, despojamento de tudo que obstrui o crescer da alma, o que atulha e soterra. Depois, o salto mortale. Digo, do jeito não porque os acrobatas italianos o aviventaram, mas por precisarem de toque e timbre novos às comuns expressões amortecidas. E o julgamento problema, podendo sobrevir com a simples pergunta: você chegou a existir? Essa é a grande pergunta da obra do Rosa. Você chegou a existir? Viver é dado a partir do momento em que você nasce. Viver é um dado. Existir é que é o fato, né? Existir. Então, aquele burrinho existiu e a força da sua existência pode se dar em um só dia, em que ele passou, idoso já, por uma enchente a partir da sua reserva de energia vital. Então, essa é a grande pergunta. O que a obra do Rosa nos mostra, nos convida, é que nós possamos, em algum momento da nossa vida, dar o salto mortale. Fazer o que nos cumpre fazer, ou seja, tornarmos humanos. Fazer a travessia com cuidado. Cuidado vem de cura, com atenção à nossa realidade interna e à nossa realidade externa. E isso é o que garante a nossa existência, não só a nossa vivência na Terra.
Então, para resumir, você me perguntou sobre também a reinvenção da linguagem rosiana, né? E, sem dúvida, o que é importante nessa reinvenção da linguagem é que a linguagem rosiana define o estilo muito próprio do autor, não tem ninguém que escreva como Rosa, portanto, existe uma linguagem rosiana propriamente dita, daí a gente pode falar de reinvenção, né? Ele pegar a língua e fazer uma língua própria, construir a sua própria língua, mas que ainda assim é acessível a todo mundo, é o que Bandeira fala lá na carta, né? Disseram que você tinha criado uma língua, e eu fiquei muito feliz quando eu vi a melhor língua portuguesa, porque não se trata de uma língua artificial, né? Por exemplo, o Esperanto é uma língua criada para ser, né, universalmente compreendida, mas a linguagem do Rosa ainda é a língua portuguesa. Só que é a língua portuguesa levada a um movimento muito próprio de uma existência que se dá por escrito. Então, ela habita o limiar entre prosa e verso, dissolvendo seus contornos. Eu mostrei isso para vocês com os prosoemas melódicos, né? Ela reabastece a língua portuguesa de imaginação. O Bachelard diz que imaginar não é apenas visualizar imagens, criar imagens, é deformar as imagens, é cantar as imagens, a realidade, através das imagens. Então, é isso que o Rosa faz. Ele não é que ele está criando uma língua nova, mas ainda é a língua portuguesa. É a língua portuguesa imaginada, como imaginação, como ação imaginante, que deforma o dado da realidade para construir algo novo, sem deixar de manter o seu vínculo simbólico. E amplia o horizonte linguístico e poético da literatura brasileira, sem dúvida nenhuma, porque é uma das coisas mais maravilhosas ler a obra do Rosa. Eu acho isso genial. Né? É muito incrível. Então, aqui termina o meu percurso pela obra Rosa, obra. Essas palavras circularam muito pela minha fala hoje, né? Obra, obra, da Rosa no Rosa. O Rosa é a obra é o Rosa, enfim. Tem uma coisa muito particular, muito peculiar nessa escrita, nessa literatura, que lindamente pertence à literatura brasileira, né? Isso é maravilhoso. E é uma contribuição da literatura brasileira à literatura universal, né? E isso é que é bonito também, porque o Rosa cumpre o que o Machado de Assis dizia da cor local e do movimento universal, né? Os dois estão presentes ali, fundidos, porque o Rosa funde todos os opostos para nos mostrar que eles são complementares. Então, é literatura brasileira, mas é absolutamente universal. Ela pode ser lida em qualquer lugar do mundo e ter a mesma força de mobilização interna. E eu trouxe para vocês, só para fechar, alguns dados biográficos do Rosa, porque eu não falei nada da biografia dele, mas vocês podem achar isso facilmente na internet. Então, eu trouxe o meu percurso afetivo, as minhas memórias de aprendizado da obra do Rosa e os dados biográficos que eu gosto, que eu acho que são muito curiosos na obra dele. Então, o fato de ele ter nascido em Cordesburgo, né? Ou seja, o Burgo do Coração, é maravilhoso isso. É um nome completamente diferente, né? Já é um nome meio poético. O pai do Rosa se chamava Flor Duardo, desses nomes compostos, né? De Florisberta com Eduardo. Então, enfim, os nomes na obra do Rosa vão ter uma importância muito grande também. Ele viajou em 1952 em companhia de uma comitiva que conduzia uma boiada, então isso foi muito importante também. Ele fez essa pesquisa de campo. Daí depois publicaram, né, um livrinho chamado, como esse aqui, ó, A Boiada, que são as anotações que ele fez, anotações importantes, que depois ele ia usar, por exemplo, no Grande Sertão Veredas, nos contos do Corpo de Baile. Disse que o homem que era o chefe dessa boiada, dessa condução, virou um personagem, que é o Manuelzão, também de um dos contos do Corpo de Baile. Então, enfim, certamente foi um material bem rico na vida dele. E ele diz o seguinte: por divertimento, gosto e distração, que ele estudou várias línguas, diversas línguas. Português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco de russo, leio sueco, holandês, latim e grego, mas com dicionário agarrado, entendo alguns dialetos alemães, estudei a gramática do húngaro, do árabe, do sânscrito,
do lituano, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do tcheco, do finlandês, do dinamarquês. Bisbilhotei um pouco a respeito de outras. Reparem que loucura esse homem, né? Que conheceu meio mundo de culturas, né? E traz isso tudo para sua obra. Daí o que eu acabei de falar da cor local e desse movimento universal. Mas tudo mal. E isso que é bonito também, né? Não tem egocentrismo, não tem nada de insuflar o ego, mas tudo mal. E acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito a compreensão mais profunda do idioma nacional, né? Nós vivemos com a pandemia, nós aprendemos com a pandemia que estamos todos interligados, né? Não existem, na verdade, as fronteiras, elas são puramente fictícias, né? Porque, na verdade, o movimento é global. Embora cada cultura tenha sua cultura própria e não precise deixar de ter para que o movimento seja global. Eleito para a Academia Brasileira de Letras, adiou só posse por 4 anos. Conta-se que ele tinha ido a uma cartomante ou alguma coisa assim, uma pessoa que via. Conta-se, né? Uma história. E que essa pessoa disse para ele que quando ele recebesse algo muito importante, um reconhecimento muito importante na vida dele, ele morreria. Daí, quando ele foi eleito para a academia, ele não queria tomar posse. E o que é mais curioso, e ele diz na posse, né? A gente morre na posse dele, no discurso de posse ele diz: a gente morre para provar que viveu. E, de fato, pouco depois ele morre, e morre antes da sua indicação ao Prêmio Nobel. Ele já tinha essa articulação dos editores do Rosa de indicá-lo ao Prêmio Nobel, e ele foi antes disso. Daí eu trouxe uma fotinha que eu adoro, que é uma fotinha mais despojada do Rosa, para a gente não ficar com a ideia desse homem, desse homem culto, literato, nada disso. Rosa devia ser um homem muito, muito modesto, muito tranquilo, muito humilde, muito... Imagino que ele fosse assim, pelo nível dos aprendizados na obra dele. E essa foto é uma foto que foi tirada nessa viagem com essa comitiva. Então, por isso que ele está assim também nesse movimento, né? Tem a bolsa dele, onde ele fazia os escritos, as anotações, os cadernos de viagem. Então é isso, eu chego ao final da minha fala, da conversa. Espero que eu não tenha passado tempo, que vocês tenham gostado, que tenha sido prazeroso, agradável, alegre. Eu coloquei aqui as referências desses livros que eu mostrei para vocês e também o trechinho, né, da música do Caetano, que ele diz: gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E aí foi de onde eu tirei uma parte do título, né, da apresentação. Então, muito obrigada, estou muito grata pela participação aqui no evento, muito feliz de poder ter falado com vocês, de ter apresentado. Vou parar aqui o compartilhamento da tela. E absolutamente aberta, absolutamente disponível para as dúvidas, comentários que os alunos, as alunas quiserem fazer, quem estiver assistindo, quiser me fazer, é só me escrever, vou ficar muito feliz de responder a tudo. Bom, professora Lisa, em nome do IGR Georgetown, eu gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui. A sua apresentação foi excelente, adorei, e com certeza os nossos alunos estão adorando também, ok? Eu gostaria muito de trabalhar com você no futuro próximo. Sim, com certeza, vamos, é uma alegria, acho que dá para ver, porque eu fico realmente muito feliz falando sobre Rosa, sobre a literatura, sobre a poesia, então é uma alegria muito grande para mim, assim, uma coisa que eu faço com muito prazer. Eu pude ver essa alegria no seu rosto enquanto você explicava o trabalho do grande Guimarães Rosa. Então, muito obrigada mais uma vez e um grande abraço para você. Um grande abraço já. Também. Obrigada, até breve. Tchau, tchau. Tchau.